Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de design de sobrancelhas. Nesse primeiro tópico a gente vai estar falando um pouquinho sobre mapeamento personalizado ou mapeamento estratégico. O que é um mapeamento personalizado? Mapeamento personalizado é quando você analisa as características únicas de cada pessoa. Quando a sua cliente chegar ao seu estúdio, você vai analisar quais são as características do rosto, do olho, conforme a gente viu nas aulas anteriores, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre o visagismo, para que você possa fazer um molde da sobrancelha que mais se encaixe melhor para a sua cliente, tá bom? Primeiro de tudo, como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma pesquisa com a sua cliente, você vai perguntar quais são as dores da sua cliente, o que a incomoda, qual é o estilo de sobrancelha que ela gostaria que você fizesse ali no rosto dela. Primeiro de tudo também você vai fazer o encontro da referência dos 3 pontos principais da sobrancelha da sua cliente, conforme também a gente fez na primeira aula, que é os pontos principais, ponto inicial, o ponto alto e o ponto final, tá? Geralmente, a sua cliente, ela vai vir com falhas na sobrancelha, ou ela vai vir com uma sobrancelha que tem muitos pelos, mas pelos que são mais ralos. Você vai desenvolver um mapeamento personalizado, estratégico para ela. Como que você vai fazer isso? Se a sua cliente sentir a necessidade de uma sobrancelha mais grossa e tiver falhas na sobrancelha dela, você vai indicar a sua cliente para que ela faça um cronograma, para que essas falhas sejam preenchidas pelos próprios pelos dela, que geralmente existem pelos na região da nossa sobrancelha que eles se encontram fracos ou por falta de nutrição daquele pelo, tá bom? Então você vai fazer um cronograma com a sua cliente, né? Fazer ali o spa das sobrancelhas, que envolve argila, hidratação, usar óleos essenciais que são específicos para a sobrancelha, tá bom? Para o crescimento, o estímulo do crescimento do pelo. Depois que você fizer toda essa análise e você expor para a sua cliente, você vai encontrar os 3 pontos principais, como eu já disse a você, vai fazer o desenho da sobrancelha da sua cliente, vai apresentar a ela, mostrar, para saber se ela está de acordo com aquele desenho. Após fazer esse desenho e ser aprovado pela sua cliente, você vai fazer a limpeza, então, a epilação da região ali da sobrancelha da sua cliente. Ou você vai fazer com cera, ou você vai fazer a epilação na pinça, ou você vai fazer a epilação egípcia, que é com a linha, tá bom? Depois de ter feito tudo isso, faça agrado para a sua cliente, faça uma massagem com óleo essencial ali na região, faça massagem, também que vai dar um relaxamento à sua cliente, ela vai se sentir especial e isso vai fazer com que ela retorne para a manutenção da sobrancelha dela. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o mapeamento personalizado para que vocês possam oferecer no seu estúdio, tá bom? Nada mais é que mapeamento personalizado é você construir uma sobrancelha conforme as características únicas da sua cliente, realçando a beleza natural de cada cliente, realçando a beleza única delas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E agora a gente vai à prática na nossa modelo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. Vamos agora para a prática na modelo. A gente vai começar higienizando a sobrancelha da nossa cliente. Você pode utilizar uma escovinha descartável ou os próprios dedos, tá bom? Você vai aplicar uma quantidade de sabonete neutro, pode ser o sabonete Johnson. Você vai fazer movimentos circulares, tá? Sem causar muita abrasão na sobrancelha,
para não machucar a sobrancelha da sua cliente. Como eu disse, se você não tiver a escovinha, você pode utilizar os seus dedos, tá? Agora eu venho com algodão sem umedecer para tirar o excesso de sabonete que está na sobrancelha. Sempre no sentido do crescimento do pelo, tá? Sem esfregar o algodão ali nessa região. Agora eu venho com um outro algodão levemente umedecido somente com água. Tiro todo o excesso, como vocês podem ver, sempre na direção do crescimento do pelo. Tirei todo o excesso. E agora eu vou vir com uma leve esfoliação nessa sobrancelha. Com umas esferas não tão pequenas, tá? E fazendo movimentos circulares, sem muita força, para não machucar. A esfoliação, ela garante que os resíduos mais profundos sejam removidos, contribuindo para o crescimento dos pelos. Agora eu venho com um algodão seco e tiro todo o resíduo desse esfoliante, tá? Venho com o algodão umedecido com água e vou tirar o excesso que ficou ali na sobrancelha de esfoliante. Sempre no crescimento dos pelos, tá? Depois que eu higienizei essa sobrancelha, agora a gente vai analisar a sobrancelha da nossa cliente. Como vocês podem ver, essa minha cliente, ela tem falhas na parte superior, perto do ponto alto, e na parte inferior, perto do ponto inicial. É uma sobrancelha com bastante pelo, só que pelos ralos, tá bom? Agora a gente vai fazer um mapeamento dessa sobrancelha. Eu vou pegar uma linha e vou pigmentar com lápis preto. Vou fazer a parte inicial. Como vocês podem ver, eu posiciono o meu dedo ali no ossinho do nariz. Agora eu faço o ponto final, a abinha do nariz, cantinho do olho e cantinho da sobrancelha, para achar o ponto final, tá bom? Agora, para achar o ponto alto, peço para ela abrir os olhos, posiciono a minha linha na aba do nariz, meio da íris do olho e ponto alto. Agora a gente vai achar a espessura. Tensione a sua linha e você vai marcar da maneira que você está vendo aí no vídeo. Assim que você achar a espessura, a sobrancelha da sua cliente, ela já vai determinar a espessura que tem a sobrancelha dela. Você vai fazer a medição com o paquímetro. Ali no meio tem que ter, em média, mais ou menos 2 centímetros de uma sobrancelha para a outra. E do ponto central ao ponto inicial, tem que ter, em média, 1 centímetro. Vou marcar ali o corpo da sobrancelha e vou passar para o outro lado, ó. Tem que ter o mesmo tamanho, tá bom? Aí eu já vou determinando com pontinhos com a caneta em gel. Agora eu vou medir lá do outro lado a cauda da sobrancelha e venho e passo para o outro lado e tenho a mesma medida. Agora eu vou medir a espessura do ponto inicial ali da sobrancelha. Geralmente o ponto alto vai ter mais um pouquinho ou o mesmo tamanho que a espessura do ponto inicial, tá bom? Eu começo ali fazendo o mapeamento, o desenho da sobrancelha com a caneta em gel. Como vocês podem ver, eu estico a pele da cliente, tá? E venho com leves movimentos de vai e vem. Quando chega no ponto alto, eu já me preparo para descer para a cauda dessa sobrancelha. Do outro lado, a mesma coisa. Posiciona a sua mão da caneta no rosto da sua cliente e em cima você vai esticar a pele, tá bom? Te dando mais segurança para fazer esse desenho da sobrancelha da sua cliente.
Na parte superior, eu prefiro fazer o mapeamento com a linha, tá? Venho, posiciono no ponto inicial, ponto alto e no ponto final ali. Vou ligando os 3 pontos. Lembrando que o ponto alto de cima e na parte de baixo, eles têm que estar ali se encontrando para fazer essa caída para a cauda, tá? Para o ponto final. Pigmentei um pouquinho mais, só para vocês entenderem ali, ó. Ponto inicial ao ponto alto ao ponto final. Ficou um biquinho, eu dou uma leve arredondada. Como vocês podem ver, o mesmo ponto alto está se encontrando com o ponto alto na parte de baixo. Ele não pode ser nem antes e nem depois, para que não fique errado ali o ponto alto, a curvatura dessa sobrancelha. Isso vai te ajudar a dar leveza à sobrancelha da sua cliente. Penteio todos os pelinhos para cima e vou aparar somente o que estiver para fora do desenho, tá? Sempre apare os pelos, você vem de frente para a sua cliente, para você ter noção da onde você vai estar cortando, para não causar irregularidade a essa sobrancelha. Aqui na cauda, como vocês podem ver, eu cortei muito pouquinho, para que não cause falhas, tá? Penteio novamente e vou cortando aos poucos esses pelinhos que ficaram para fora. Na outra sobrancelha a mesma coisa. Sempre os pelos que estiverem para fora desse design. Eu venho com a minha cera, eu utilizo folhas de cera e corto as tirinhas, tá? Esquento, apliquei ali na pele da minha cliente, eu esquentei e puxo, coloco a mão para dar uma acalmada. Agora vamos para a parte da cauda. Você pode pentear esses pelinhos para baixo, tá? Para não correr o risco de arrancá-los. E aí eu venho com a minha tirinha de cera, aplico ali na pele e vou dar uma esquentadinha com o dedo. Vou segurar a pele da minha cliente e puxo, coloco a mão para dar uma acalmada, tá? Vou repetir o processo da mesma forma do outro lado. Esquento a cera e puxo, coloco a mão. Na parte superior da cauda ali também a mesma coisa. Agora eu venho com a cera no centro, corto a minha tirinha pela metade, separo e coloco ali. Faço a mesma coisa do outro lado. Sempre pro lado de fora do desenho, tá? Para não tirar pelos errados. Se você não tiver segurança em fazer com a cera, faça com a linha, mas treine sempre antes de aplicar na sua cliente, tá bom? Eu abaixo os pelinhos ali para ver se ficou algum pelinho para fora. E venho com a minha pinça e tiro somente os pelinhos que a cera não conseguiu retirar.
Agora eu vou vir com um palito com um pouquinho de algodão na ponta e demaquilante. Eu vou alinhar esse desenho que eu fiz na parte de baixo para eu ter uma visualização melhor de quais pelos eu vou retirar. Eu venho aos poucos ali alinhando e vou vir pela parte de dentro também, tá? Faço o mesmo processo do outro lado. Se você retirar, como eu fiz ali, você vem e desenha novamente com a caneta. Eu estico a pele da minha cliente e venho com a pinça de ponta chanfrada e venho retirando esses pelinhos sempre em sentido do crescimento, tá? Estica bem a pele da sua cliente para não ocorrer machucados na pele dela. Quando chegar perto ali do desenho, deixe para fazer a finalização com a ponta fina, com a pinça de ponta fina, tá? Assim como eu estou fazendo aí. Eu venho na parte de trás da cliente porque eu tenho uma visão melhor de quais pelinhos eu estou retirando ali. Estique bem a pele dela e vai tirando um a um. Essa parte inicial eu prefiro tirar com ponta fina porque os pelinhos são mais finos e, como eu disse, eu venho pela parte de trás e vou retirando um a um porque eu tenho uma visão melhor do que dos pelinhos que eu estou tirando ali. Se você não tiver segurança de quais pelos você vai retirar, é preferível que você não retire, tá? Deixe ali que quando você tirar todo esse desenho, você vai analisar a sobrancelha do seu cliente e vai ver se é necessário retirá-lo ou não. Terminei esse lado, vou fazer o mesmo processo do outro lado. Estico bem a pele dela e aos poucos eu vou retirando pelo a pelo. Se você não tem destreza para trabalhar com a pinça, não precisa ir tão rápido, tá? Vá devagar, no seu tempo, para fazer um trabalho perfeito. Eu vou limpar ali esse desenho, vou analisar esse design que eu fiz.
Venho novamente com a minha linha para saber se o mapeamento dela está correto, se não ficou nem o pelinho para trás. Como eu disse para vocês, ela tem leves falhas na parte superior e na parte inferior. Por isso eu venho novamente com a linha para saber se está correto e se tem algum pelinho fora do lugar ainda. Eu venho limpando e arredondando ali aquele biquinho do ponto alto. Ficou um pelinho para trás, como vocês podem ver. Eu retiro. Não tenha pressa em fazer o design da sua cliente, tá? Como vocês podem ver, eu sempre volto, faço o mapeamento novamente e retiro os pelinhos que precisam ser retirados. Eu vou finalizando ali, dando os retoques finais. Como vocês podem ver, eu venho com a escovinha agora e dou uma leve esfumada. Como eu não vou passar sombra nem rena, esse mapeamento que eu fiz por fora e por último vai ajudar a dar uma marcação melhor para esse design. Como se eu tivesse preenchido a sobrancelha dela com sombra, tá? Aí eu venho com o corretivo dando finalização e acabamento para essa sobrancelha. Eu faço leves movimentos de vai e vem. Aplico ali e posso esfumar com o dedo ou com uma esponjinha, tá bom? E fica perfeito. Como vocês podem ver, já deu uma iluminada na sobrancelha dela, na parte inferior. E deu um acabamento super lindo. Agora eu venho, esfumo com o dedo. E está finalizada essa sobrancelha. Você pode vir com uma pastinha de sobrancelha ou com o gel de sobrancelha para fazer a finalização ali, deixar os pelinhos bem lindos em pezinho.
finalizada essa sobrancelha, agora você vai tirar as suas fotos, fazer os seus vídeos para a divulgação do seu trabalho na sua rede social, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido cada passo a passo que eu ensinei aqui para vocês. Espero que vocês tenham sucesso aí no seu design, no seu mapeamento, e qualquer dúvida estarei aqui para auxiliar você no que for preciso, tá bom? E lembrando que vocês não podem perder o conteúdo da próxima aula. Na aula de amanhã vamos falar sobre o tópico mais importante, que é como conquistar muitas clientes e de forma rápida. Vou passar a estratégia que eu sempre usei e que realmente me trouxe muito retorno de várias clientes desde o começo. É uma estratégia de marketing, mas é muito simples de uma forma que ninguém imagina. E o melhor de tudo é que você não vai precisar gastar dinheiro com isso. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.